boa noite, Taylor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, no final do mês passado foi aprovado no Senado Federal um projeto de lei que autoriza empresas que tenham estruturas industriais destinadas à fabricação de produtos de uso veterinário, que essas empresas elas sejam então utilizadas na produção de vacinas contra o Covid. Esse projeto, apesar de já ter sido aprovado no Senado Federal, ele aguarda agora uma tramitação na Câmara de Deputados. Enquanto isso, já há uma movimentação do governo federal no sentido de identificar quais seriam essas possíveis empresas que poderiam ser, então, produtoras de vacinas, desde que elas possuam, claro, segurança sanitária e uma alta capacidade de produção. Com esse objetivo, na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, juntamente com a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, a deputada Flávia Arruda, eles viajaram até Ribeirão Preto, em São Paulo, para visitar uma fábrica do setor do agro, do agronegócio, que pode em breve se tornar uma fábrica de produção de vacinas. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, o local que eles visitaram hoje dispõe de infraestrutura para uma grande capacidade de produção. Caso esse projeto ele seja aprovado na Câmara de Deputados, essas empresas, que são essas possíveis empresas para a produção, elas se comprometeriam a interromper de forma temporária as suas linhas regulares de produção e se dedicar exclusivamente à produção dos imunizantes contra a Covid-19. Estima-se que essas empresas teriam uma capacidade média de produção em apenas 90 dias de cerca de 400 milhões de doses de vacinas, o que é muita coisa. Vale ressaltar que para que esse projeto ele se torne realidade, é necessário que haja transferência de tecnologia para a produção do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo que hoje nós importamos da China. Como a gente não pode deixar, como estamos falando de vacina, não podemos deixar de mencionar aqui rapidamente a CPI, vou trazer algumas informações rápidas para quem está acompanhando a CPI junto aqui conosco na RTV. Ao que tudo indica, nós podemos ter uma quebra na CPI do grupo que a gente chama G7, que é o grupo de senadores membros que fazem a oposição ao governo ali dentro da comissão. Eles têm trabalhado desde o início em conjunto, mas aparentemente estão tendo alguns conflitos, e esses conflitos eles se relacionam basicamente a dois pontos bem específicos. Um deles é a quebra de sigilo do vereador Carlos Bolsonaro, que já foi citado em alguns depoimentos na comissão, e o outro é a famosa convocação ou não de governadores dos estados. Como eu venho falando aqui, todos os esforços da CPI eles estão realmente focados no presidente Bolsonaro e no governo federal, e há uma forte resistência desses parlamentares, desses senadores do G7, com relação à convocação de governadores, pois os senadores eles estariam colocando os seus aliados na linha de frente, o que pode enfraquecer a base de eleitores nos estados e também acabar trazendo algumas consequências aí para as eleições de 2022 que já estão batendo na porta. Porém, depois do depoimento do Pazuello nessa semana, indicando, quando ele indica que a culpa da falta de oxigênio em Manaus foi do governador do estado, da Secretaria de Saúde e da empresa fornecedora, os senadores eles estão percebendo que vai ser quase que inevitável chamar os governadores, principalmente nesse caso específico o governador do Amazonas, e eles chamando consequentemente terão que chamar os governadores dos outros estados também. Aparentemente, esse fator específico, aliado também, obviamente, ao apelo popular para que todo mundo seja investigado, não apenas o presidente, está enfraquecendo essa tropa de choque do G7. E por fim, hoje o ex-presidente Lula publicou nas suas redes sociais uma foto com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante um almoço em São Paulo, realizado nessa semana. Lula divulgou que foi uma conversa muito produtiva e que a FHC declarou um apoio a Lula caso haja um segundo turno de Lula contra Bolsonaro. Parece, Taylor, que aqueles que muito se enfrentaram no passado agora querem unir forças
para tentar levar as eleições do ano que vem. O tal almoço ele não foi muito bem visto pelo presidente do PSDB, que afirmou, né, que esse movimento do FHC poderia prejudicar uma possível terceira via de um candidato tucano ao pleito de 2022. Como eu sempre digo, façam suas apostas que as eleições de 2022 já começaram. Eu vou ficando por aqui, Taylor, desejo um ótimo final de semana a todos e nós nos encontramos novamente na segunda-feira com mais informações direto aqui de Brasília.